Números 12. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou a Arão e a Miriam. E ambos saíram. E ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão. E falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: Ai, meu senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente, que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Eu te peço, ó Deus, cura-a agora. E o Senhor disse a Moisés: Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhesse novamente a Miriam. Depois o povo partiu de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Números 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel, e eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacor; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra, e Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã, e lhes disse: Segui pelo caminho do sul, e subi a montanha, e vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, se é boa ou má. E como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não. E tende bom ânimo e trazei o fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas. Assim, subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo sul e foram até Hebron, onde estava Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E foram até o ribeiro de Escol,
e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado o ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel, e voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque são muito fortes, são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado. E disseram: A terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim éramos aos seus olhos. Números 14. E toda a congregação ergueu a voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. A sua defesa se retirou deles. E o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles? Eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, porque ouviram que tu, Senhor, está no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. E se matares todo este povo como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porque o Senhor não pode introduzir este povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. E agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falaste, dizendo: O Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocente o culpado. Visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração.
Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: conforme a tua palavra lhe perdoei, mas, tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dirás a eles: tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, a eles trarei na terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto, segundo o número de dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a 1 ano. Levareis as vossas iniquidades durante 40 anos e conhecereis o meu rompimento da promessa. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei isto, e toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, infamando a terra, aqueles homens que trouxeram más informações sobre a terra, morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram 2 dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E Moisés disse: por que transgredis a ordem do Senhor? Porém não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis pela espada. Porque, como vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Orma. Números 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos darei, e fizerdes ao Senhor uma oferta queimada ou sacrifício, e em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou em vossas solenidades, para apresentardes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou rebanho, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de alimentos oferecerá 1/10 parte de farinha misturada com a 1/4 parte de um hin de azeite, e a 1/4 parte de um hin de vinho para a oferta de bebida com a oferta queimada, ou para o sacrifício de um cordeiro. Para cada
Para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 partes de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite, e para a oferta de bebida, a terça parte de um hin de vinho, em cheiro suave para o Senhor. E quando preparares o novilho para a oferta queimada ou sacrifício, para cumprir um voto ou oferta pacífica ao Senhor, então oferecerás com o novilho uma oferta de alimentos de 3/10 de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E deverás trazer como uma oferta de bebida metade de um hin de vinho, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim será feito com cada boi ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes. Assim fareis com cada um, conforme o seu número. Todos os que nasceram da terra farão essas coisas dessa maneira, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E se um estrangeiro peregrinar convosco, ou se estiver no meio de vós, nas vossas congregações, nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haverá para vós, da congregação. E também para o estrangeiro que peregrinar entre vós, um estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo hábito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra a que os levarei, então, quando comerdes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor. Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa, em oferta alçada, como fareis a oferta alçada da eira. Assim, oferecereis das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E se errardes e não obedecerdes a todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo o que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou Moisés, e dali em diante nas vossas gerações, então, se alguma coisa for cometida por ignorância, sem o conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e oferta de bebida conforme a sua ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e a transgressão lhe será perdoada, porque foi ignorância. E trarão a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. E será perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, ao estrangeiro que peregrina no meio deles, vendo que todo o povo estava em ignorância. E se alguma alma pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por ignorância, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e será perdoada. Tereis uma única lei para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, quer seja nascido na terra ou um estrangeiro, o mesmo afronta ao Senhor. E essa alma será cortada do meio do seu povo. Essa alma será totalmente destruída, porque desprezou as palavras do Senhor e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela. E enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia do Shabat. E aqueles que o encontraram apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram sob guarda, porque não estava declarado o que se devia fazer com ele. E o Senhor disse a Moisés:
Certamente esse homem morrerá, toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham uma faixa azul. E nas franjas dessas faixas estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e o cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e sejais santos ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, prepararam os seus homens, e se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai incensários, Corá e toda a sua congregação, e amanhã perante o Senhor ponde fogo e incenso neles. E o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isso deve vos bastar, filhos de Levi. E Moisés disse a Corá: Ouvi, filhos de Levi, parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado Parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhes? E ele vos trouxe para perto dele, e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Procurais também o sacerdócio? Por que motivo tu e toda a tua congregação estáis congregados contra o Senhor, e o que é Arão que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram: Não subiremos. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? E também fazer-te príncipe sobre nós? Além disso, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste herança de campos e vinhas. Arrancarás os olhos a estes homens? Nós não subiremos. E Moisés ficou muito irado, e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta. Não tomei deles nem um só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. Não tomei deles nenhum só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. E disse Moisés a Corá: Amanhã estai tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão, e que cada homem tome o seu incensário e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele.
E se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão, e Corá reuniu toda a congregação contra eles, à porta do tabernáculo da congregação. E a glória do Senhor apareceu. E a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: separai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-los em um momento. E eles caíram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e te enfurecerás com toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação, dizendo: Levantai-vos ao redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação e disse: Afastai-vos, eu vos peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas, com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E disse Moisés: Assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte comum de todos os homens, ou se forem visitados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. E eles, e tudo o que lhes pertencia, desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles, e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que a terra também não nos engula. E saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: tire os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque eles são santificados. Os incensários dos que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles folhas estendidas como coberta para o altar, porque os ofereceram perante o Senhor, portanto são santificados, e serão por sinal para os filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze com que haviam oferecido aqueles que foram queimados, e deles se fizeram folhas estendidas para a cobertura do altar, para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pela mão de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão, olharam para o tabernáculo da congregação, e eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, para que eu possa consumi-la, como em um momento. E caíram sobre os seus rostos. E Moisés disse a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar. E põe incenso nele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor. Começou a praga, e Arão o tomou, como Moisés havia ordenado, e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou.
E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação e cessou a praga. Números 17. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma de cada um deles uma vara, segundo a casa de seus pais, e de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas, escreve o nome de cada homem na sua vara. E escreverás o nome de Arão na vara de Levi, porque será uma vara para cada cabeça da casa de seus pais. E porás as varas no tabernáculo da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. E a vara do homem que eu escolher florescerá, e farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. E Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram, cada um uma vara, para cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas diante do Senhor no tabernáculo do testemunho. E no dia seguinte Moisés entrou no tabernáculo do testemunho. E eis que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido, e produzido botões de flores, e brotado renovos, e dado amêndoas. E Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles olharam, e cada homem tomou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: Traze de novo a vara de Arão perante o testemunho, para que seja um sinal para os rebeldes, e acabarás com as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez isto, como lhe ordenara. O Senhor assim fez. E os filhos de Israel falaram a Moisés, dizendo: Eis que nós morremos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos pela morte? Números 18. E o Senhor disse a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis a iniquidade do santuário, tu e teus filhos. E tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade de vosso sacerdócio. E também teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, tragam contigo para que se unam a ti e ministra a ti. Tu e teus filhos contigo ministraremos diante do tabernáculo do testemunho. E eles farão a tua guarda e a guarda de todo o tabernáculo, porém não deverão se aproximar dos utensílios do santuário e do altar, para que não morram. Nem eles, nem vós, e se unirão a ti e farão a guarda do tabernáculo da congregação. E se unirão a ti e farão a guarda do tabernáculo da congregação para todo o serviço do tabernáculo, e o estrangeiro não se aproximará de vós. E vós fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que nunca mais haja ira sobre os filhos de Israel. E eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós eles são dados como presente pelo Senhor, para administrar o serviço do tabernáculo da congregação. Portanto, tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em tudo o que é do altar e dentro do véu. E vós servireis, e eu vos dei o vosso sacerdócio como serviço de dádiva, e o estrangeiro que se aproximar morrerá. E o Senhor disse a Arão: Eis que também te dei a guarda das minhas ofertas alçadas, de todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção. As dei a ti. As dei a ti e a teus filhos como estatuto perpétuo. Isto será teu das coisas santíssimas, reservadas do fogo, todas as oblações, todas as ofertas de alimentos, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela transgressão que me apresentam serão santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todos os homens o comerão, e será santo para ti.
E isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. E isto dei a ti, a teus filhos, e a tuas filhas contigo, como estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver limpo na tua casa, as comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do vinho e do trigo, cujas primícias derem ao Senhor, e as dei a ti. Todos os primeiros frutos maduros que houver na terra, que trouxeram ao Senhor, serão teus. Todo aquele que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo o que abrir a madre e de toda a carne que trouxerem ao Senhor, seja de homens ou animais, será teu. No entanto, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás, e os que tiverem que ser redimidos de 1 mês de idade resgatarás, segundo a tua estimativa, por 5 shequels de dinheiro, segundo o shequel do santuário, que é de 20 geras, mas o primogênito de uma vaca, ou primogênito de uma ovelha, ou o primogênito de uma cabra não resgatarás, porque são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a carne deles será tua, assim como serão os teus peitos, assim como serão teus o peito e o ombro direito da oferta de movimento, todas as ofertas alçadas das coisas santas, que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Dei a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, é um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. E o Senhor falou a Arão: não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte dela. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que executam, e o serviço do tabernáculo da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão do tabernáculo da congregação, para que não levem o pecado e morram, mas os levitas farão o serviço do tabernáculo da congregação, e levarão a sua iniquidade. Isso será estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, e entre os filhos de Israel não terão nenhuma herança, mas os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado como herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel não tereis nenhuma herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos levitas e dize a eles: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, oferecereis deles uma oferta alçada ao Senhor, 1/10 parte dos dízimos. E a vossa oferta alçada vos será contada, como grão da eira e como plenitude do lagar. Também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor delas, a sua santa parte. Portanto, dize-lhes: quando oferecerdes o melhor deles, isso será contado aos levitas, como aumento da eira e como aumento do lagar, e comereis em todos os lugares, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço no tabernáculo da congregação. E não levareis o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não contaminareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém.